Eu estava lendo dois comentários aqui que me chamou muita atenção sobre a árvore do diabo, tá? O primeiro comentário é do Oxy, que diz que acha que passou lava por baixo da árvore, assim aquecendo a sua raiz e gerando aquele fogo interno dentro do caule da árvore, tá? Eu achei bem interessante a teoria dele, mas eu estava analisando que o chão onde devia passar a lava ali, devia estar pelo menos na base da árvore, chamuscado ou quente, uma coisa que não estava, tá? Só estava no interior da árvore mesmo. O outro comentário que eu vi foi o da TV Caviar, que diz que podia ter acertado um raio na árvore e esse raio devia ter incitado a seiva da árvore e pegado fogo na parte interna dela, gerando aquele calor. Também é bem interessante esse fato, tá? Porém, a copa da árvore não foi danificada, não tinha fogo, não tinha nada. E as folhas da árvore estavam totalmente limpas, não tinha nada de chamuscado, tá? Então eu vou fazer uma pesquisa mais apurada para eu poder trazer para vocês o que aconteceu na verdade sobre essa árvore, tá? E muito obrigado, o comentário de vocês todos são muito importantes para o canal, tá? Continue seguindo a gente. Olá pessoal, tudo bom? Como muitos sabem, a chamada Operação Prato foi um dos eventos mais importantes da pesquisa ufológica mundial. Sou o César do canal Helena Mundi e essa operação foi realizada de uma forma sistemática e oficial pela Força Aérea Brasileira no norte do Brasil, na década de 70. Vamos conhecer essa operação e vamos direto aos fatos. No Pará e Maranhão, no ano de 1977 a 1978, foi palco de uma incrível onda ufológica. Diversos municípios desses estados foram invadidos por estranhos objetos luminosos, que projetavam focos de luz, e segundo o relato de vários moradores, e também pela divulgação da imprensa local, sugavam pequenas quantidades de sangue de suas vítimas. Este fenômeno foi imediatamente batizado de chupa-chupa, e os moradores da cidade de Colares, no Pará, um município no estado do Pará que fica em uma ilha, começaram a ter amostras de seus sangues retiradas após serem atingidos por um raio que eram emitidos por estranhas bolas de luz no céu. A situação ficou tão crítica que as forças armadas tiveram que se deslocar até o local para acalmar a população. A missão ficou conhecida como Operação Prato. Mais de uma centena de pessoas foram atacadas por esse chupa-chupa. Eles emitiam um raio de luz contra as vítimas, semelhantes a emissões de laser, através dos quais extraíam seu sangue. Esses ataques feriam as pessoas e pelo menos 4 mortes foram registradas em decorrência desses ataques. As pessoas começaram a reagir e atiravam contra as luzes ou atiravam foguetes, na esperança de afugentar eles. Aí, com muito medo, acionaram as forças armadas. Tiveram que se deslocar até lá para acalmar a população. Essa operação foi efetuada pelo 1º Comando Aéreo Regional, o 1º Comar, órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém, capital do Pará, entre os meses de outubro e dezembro de 1977, para investigar o aparecimento e movimentação de chamados OVNIs, nos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá, além de estranhos fenômenos associados a corpos luminosos não identificados, chamados pela população de chupa-chupa, relativos a ataques com raio de luz, causadores de queimaduras, perfurações na pele e até a morte. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiam à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Eles esperaram a maré subir e o barco conseguisse navegar. Por volta das 20 horas eles foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 horas da manhã e logo foi acudir a Aureliano e Firmino, ambos reclamando de dor. Apresentavam queimadura de 2º grau. O 4º homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou-o para o continente. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após hipnose regressiva pelo Dr. Silvio Lago.
A única referência do causador da tragédia foi atribuída a um dos sobreviventes que teria dito a um dos médicos no hospital no qual ele foi atendido que viu um fogo e desmaiou logo em seguida. Conta uma história do barco mais detalhada sobre uma luz brilhante que invadiu o porão da embarcação, vinda de um objeto volumoso e pesado. Dito nos depoimentos conhecidos dos sobreviventes de que nada lembram dos acontecimentos daquela noite. Duas hipóteses surgiram na época para explicar o caso. Algum tipo de descarga elétrica de fenômeno atmosférico, como um raio, que é defendido por médicos e policiais, ou a ação mortal de luzes voadoras, os chamados discos voadores. O Jornal do Estado do Maranhão, em 14 de julho de 1977, noticiou encontros com estranhas luzes voadoras, relatados pela população da Baixada Maranhense, microrregião com 21 municípios, geograficamente próximo à Ilha dos Caranguejos, no município de São Bento. Um lavrador viu um misterioso objeto que de tão luminoso caiu do cavalo e desmaiou, na fazenda Ariquibá. Um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou sem queimaduras. Teve uma viatura que foi perseguida por um objeto luminoso, um OVNI, no município de Pinheiro, que emitia sinais de luz bem forte, interpretado como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria secado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. O líder do governo na Assembleia Legislativa conta que ele e mais 100 pessoas teriam visto um ponto de luz irradiando focos de luz no porto de Itaúna e que os lavradores temem também ser vítima da luz que queima e adoece a quem ela atinge. O deputado estadual, porém, alertou não haver registro de queimaduras. A notícia finalizou com uma estimativa grandiosa do coordenador de segurança do estado: 50% da população da Baixada Maranhense já tinha visto o estranho objeto. Quando as Forças Armadas chegaram em setembro, tinha diminuído as aparições e também os fenômenos, e os militares não testemunharam nada. Eles estavam colhendo informações da comunidade, mas em novembro, a ação começou de novo e com força total. Os casos testemunhados pelos militares aumentaram em quantidade e na qualidade da experiência. Nessa fase, já sob chefia do então capitão Irangê Holanda, ocorreram os mais impressionantes casos envolvendo os militares na Operação Prato. O capitão Holanda dizia que, apesar de crer na possibilidade da vida extraterrestre, não acreditava ser o caso dos registros visuais em colares. Contudo, mudou radicalmente a sua opinião durante o tempo em que esteve na região, pois teria visto, filmado e fotografado OVNIs sobrevoando a cidade, próximo aos locais onde o pessoal de sua equipe estava instalado. Muitos outros militares relatavam ter visto estranhas bolas de luzes e grandes naves. A missão estava tendo êxito. Mas do nada, em dezembro de 1977, a missão foi finalizada e os militares voltaram para Belém, e todo o material resultante da operação foi inicialmente guardado no 1º Comar e depois transferido para Brasília, onde possivelmente está até hoje. Fazia 4 meses que a missão estava em operação em Colares, no Pará. Os resultados estavam sendo incríveis, pois a população tinha se acalmado, estavam registrando centenas de relatos, feitos vários avistamentos, tirando fotos e realizando vários registros em vídeo, quando subitamente a operação foi encerrada. Mas por que será que isso aconteceu? Por que encerrar uma missão justamente quando ela estava no auge? Essa pergunta intriga os ufólogos até hoje, que dizem ter algo de errado, que aconteceu alguma coisa errada para eles terem cancelado a missão assim. A Operação Prato não foi encerrada, mas sim recebeu um outro formato, muito mais secreto e técnico, e passou, já com outro nome, a contar com as participações decisivas e intensas de militares norte-americanos. Se antes eles apenas sondavam e se mostravam curiosos com os resultados daquela missão, até o encerramento formal dela, depois passaram a dar as cartas na sua fase seguinte. Naquela época, os militares norte-americanos estavam por todos os lados, estavam em plena ditadura e eles mandavam e desmandavam aqui, revelou a mesma fonte. Sem os norte-americanos, nós não tínhamos sequer combustível e pneus para nossas aeronaves.
Então é claro que cedemos e demos a eles acesso completo a tudo que eles apurou sobre UFOs e ETs na Amazônia. Continuou falando a fonte. Eles tomaram conta de tudo. Com a revelação do Coronel Holanda de que existiam mais de 2.000 documentos em poder da Aeronáutica sobre a Operação Prato, a Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, através de seus movimentos UFOs, Liberdade de Informação, já começou a pressionar a Aeronáutica para liberá-los e conseguiram a liberação oficial de centenas de páginas de documentos ufológicos secretos. A Aeronáutica disponibilizou pouco menos de 20% de todo o material compilado pelos militares na selva. Em termos de papéis e fotos, os vídeos que foram feitos para a infelicidade deles não foram liberados. Depois de anos do fim da operação, a Aeronáutica continuava negando que tinha ocorrido uma Operação Prato, com o objetivo de contatar e registrar os OVNIs. Só que em 1987, a revista Ufológica Nacional e Internacional, precursora da revista UFO, recebeu páginas e páginas de documentos oficiais da Operação Prato de fontes sigilosas. Para piorar a coisa para a Aeronáutica, o capitão da missão da época, o Irangê Holanda, dá uma bombástica entrevista contando tudo o que sabia. Em 1997, ele confirmou para ele que existia um calhamaço de documentos, fotos e vídeos do caso, que tudo estava em posse da Aeronáutica. Esses documentos se dividiam em mais de 500 fotografias de discos voadores e sondas ufológicas, cerca de 16 horas de filmes em formato Super 8 e 16 mm, e centenas de depoimentos de testemunhos e vítimas, totalizando cerca de 2.000 páginas. Essa informação foi posteriormente confirmada em 2008 pelo brigadeiro José Carlos Pereira, ex-comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, a CONDABRA, e o homem de destaque no meio militar brasileiro, que ainda atestou a idoneidade de Holanda. O coronel Holanda contou a Ademar Guevaerd que o contato ocorreu no início da segunda quinzena de dezembro de 1977, quando a Operação Prato já tinha todos os registros documentados citados acima. O próprio Holanda estava com um dos seus comandados em uma pequena embarcação de alumínio no rio Guajará-Mirim, que banha um dos lados da ilha de Colares, quando ambos avistaram um OVNI cilíndrico de cerca de 100 metros de comprimento, emitindo um chiado. O objeto praticamente pousou na posição vertical sobre a margem oposta do rio. Uma pequena porta se abriu em uma parte superior e através dela uma criatura saiu do aparelho, vestida com um macacão inteiriço e capacete como a de um motoqueiro, ambos brancos. O ser desceu flutuando e se colocou praticamente na nossa frente. Aí ficaram todo mundo atônito, tá? Mas parecia que o ser queria que os vissem ele, né? E soubesse que ele sabia das atividades dos militares no local. O companheiro e o extraterrestre do comandante ficaram se encarando sem falar uma só palavra. Então o ET resolveu ir embora e encerrou-se o contato daí. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio, e virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupamento com a Operação Prato. Ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas. O Irangê Bolivar Holanda Lima foi encontrado morto em sua casa na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 1997, ou seja, 2 meses após sua entrevista para a revista UFO. Ufólogos que ficaram amigos do militar afirmam que o Irangê passava por uma profunda depressão devido à experiência que sofreu com os fatos ocorridos e, portanto, ele cometeu suicídio, enquanto uma outra corrente de ufólogos afirma não acreditar que o Irangê tinha cometido suicídio, lançando suspeitas sobre uma conspiração de assassinato. E aí, meus amigos, já conheceu a Operação Prato? Existem muitos vídeos no YouTube, documentários e reportagens. Aí resolvi trazer para vocês que talvez ainda não conhecem essa fantástica história, o caso Roswell brasileiro. Se gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe seu like para ajudar o canal e deixe suas opiniões nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.